Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 20 de maio de 2023. Está começando o Olá, Curiosos, número 133, né? Diga 133, já dizia o médico, né? O médico só pedia para a gente falar 33, mas vamos para 133, que é um número bem mais legal. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. O nosso programa é assim, né? Coisa que você nem imagina, a gente vem e conta a curiosidade que existe por trás daquela coisa. Então vamos lá, confira os destaques do Olá Curiosos de hoje. Os 30 anos do primeiro álbum do grupo Pato Fu. Que história sensacional. YouTube entra na guerra dos podcasts. Olha só, por isso que a gente apostou aqui em contar curiosidades, né? Porque podcast é a coisa que está agora a toda, né? Então, todo mundo querendo abocanhar um pedaço desse mercado e o YouTube não ficou para trás, não. Agora entrou na guerra dos podcasts também. Mais uma. Por que não podemos ter animais silvestres em casa? O Guilherme Domenichelli vai explicar isso direitinho. Né? Teve muita confusão aí com a história da capivara filó. E por que a gente não pode ter animal silvestre em casa? Então, acompanhe o Guilherme Domenichelli hoje. No Clube do Jingle, segundo episódio da série Turma da Mônica e Sica, né? Então, o professor Fábio Dias vai contar hoje a história da Mônica tomando um banho de lua. Não é o Cascão, é a Mônica. E mais uma sensacional: um hotel para cavalos em Dubai. Verdadeira ou farsa, Gilmar Lopes? Tem um hotel só para cavalo, hotel de luxo, hein? Hotel de luxo para cavalos em Dubai, verdadeira ou farsa? Daqui a pouquinho com Gilmar Lopes. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que vamos abrir então falando do incrível universo dos podcasts, porque o podcast está com tudo. E o professor Marcelo Abud vai falar sobre a entrada do YouTube nesse mercado. Vamos lá! Hoje pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte, bom dia, curiosa, curioso, que está sempre aqui com a gente, é um grande prazer. Olha, quem não dava nada pelos podcasts tá queimando a língua, né? Porque é uma coisa que só vem crescendo, né? Cada vez com mais superproduções, com atores de primeiro time, com apresentadores, né? É um formato que está crescendo muito e, obviamente, tem chamado a atenção desses grandes players, né? Então, estava ali no Spotify, vem os concorrentes, tal, e aí de repente a gente ouve que o YouTube está de olho nisso, né? Já entrou nisso. Como é isso, Marcelo Abud? Então, Marcelo Duarte, bom, primeiro eu quero fazer uma ponderação. Para quem está nos acompanhando, também continuar a produzir podcasts independentes. Eles são a maior parte dos podcasts são feitos por uma única pessoa, né? Mas tem esses grandes grupos tal, e às vezes parece que podcast é só isso. Que você tem que ter um estúdio alugado, um microfone de. Então, não é isso, tá? É também isso. E que bom que isso valoriza, faz as pessoas terem uma escuta como essas plataformas também começam a investir, mas é muito importante quem tem algo original, e a gente já falou de vários podcasts aqui, alguns de muita audiência, por exemplo, o Inédito da Pamonha, do Clóvis de Barros Filho, que é só áudio, que é ele falando apenas e simplesmente, e ponto. E é muito bom, e tem muita audiência. Então não desanime, você tem um assunto interessante, é para a podosfera o quanto antes. E aí vem o YouTube facilitando a vida das pessoas também, para entrarem na podosfera. Olha que curioso, Marcelo Duarte. A gente tem o Guia dos Curiosos, né? Você tem ali o canal no YouTube, e se você for no YouTube Music, que né, você pode baixar no celular, assim como o Spotify, tudo tal, você já encontra o Guia dos Curiosos no YouTube Music. E cada playlist que você fez no canal do Guia dos Curiosos,
aparece como um canal diferente dentro do YouTube Music. Só que aí tem um detalhe, isso ainda é uma experiência no Brasil, né? Eles estão fazendo já nos Estados Unidos com alguns produtores, já distribuindo em formato podcast. Aqui é muito incipiente ainda, e é uma experiência na distribuição ainda. Isso não está aberto, eles não estão anunciando ainda. Mas você encontra ali o Guia dos Curiosos, só que você não consegue ouvir no YouTube Music. Curiosamente, aqui é um ponto bem interessante. O que você vai conseguir ouvir no YouTube Music em formato de podcast ou em playlist é justamente onde tem música. Olha só, o que você não consegue ouvir numa transmissão ao vivo do YouTube, ou numa live, ou então numa transmissão ali, numa estreia, né? Que eles acabam bloqueando, derrubam por causa de ter uma música conhecida. No YouTube Music acontece o contrário. Então, se você procurar tudo do Guia dos Curiosos que aparece lá, aparece a logo, aparecem os canais, né? Cada playlist vira um canalzinho, tudo tal. Você vai conseguir ouvir o que ali? Só as músicas. Playback, né? Aquela sessão com Beck e os tios de Fusca, que aparecem em vídeo e áudio. Você pode optar por ouvir, né, ou assistir no YouTube Music. E aí outros quadros, como um ou outro do Clube do Jingle, uma ou outra música, uma ou outra, muito poucos, do playback estão todos lá, viu? É uma centena que tem ali, viu, Marcelo Duarte? Então fica essa dica, quem gosta, né, e muita gente aqui gosta da banda que foi descoberta, que foi lançada no Você é Curioso. No Você é Curioso, e que depois teve uma temporada aqui no Olá Curiosos, né? Encontra, se for no YouTube Music, baixa aí o YouTube Music, faz a sua conta, se você não tem, e vai experimentando. E procura lá, Guia dos Curiosos. Vai aparecer, você pode ir em vídeos ou em playlists, tanto faz. Vai aparecer uma centena de músicas com a vinhetinha, tudo muito bem feitinho e tal, do playback, do quadro playback. Mas a dica também... Tem uma dúvida. Vai lá. Só música com banda, orquestra, se a gente começar a cantar atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Essa aqui entra para o YouTube Music? Então, eu acho que depende da descrição que você faz do canal. Acho que tem mais a ver com isso, porque é curioso que, por exemplo, tem um conteúdo que está no YouTube como playlist, que não estava ainda como podcast, mas aí eles criaram o canal de podcast, que eu vou também deixar essa dica aqui depois. E aí, no YouTube Music já está a gravação, já está a entrevista, que é com uma homenagem, né, a pessoas da música. Então, assim, eu acredito que eles, não sei se eles entraram em contato, né, se o YouTube entrou em contato com esse canal especificamente, falou, vamos distribuir aqui para ver como é que funciona no YouTube Music e tal. Mas o que eu acho mais importante é se quem está nos acompanhando aqui tem uma playlist que tem como base o áudio, como é o caso aqui do Olá Curiosos, né? A gente se preocupa em ter conversas que possam ser acompanhadas apenas em áudio no podcast, então vale a pena, inclusive você, viu, Marcelo Duarte? Fala aí para sua equipe, já vai lá, pega as playlists e você vai criar quando você vai no vídeo que você publicou, tem ali uma possibilidade, quando você vai atualizar esse vídeo, né? Você clica lá para fazer alguma revisão nele, e aí você pode escolher, junto com as playlists, agora tem uma aba Novo Podcast. E aí você cria, por exemplo, vamos pegar aqui o Clube do Jingle. Então você vai pegar todas as colunas do Clube do Jingle e separar nessa aba Novo Podcast. Aí você vai pôr Clube do Jingle, Olá Curiosos, dar uma descrição do que é o quadro e colocar aí numa playlist. E vai aparecer no YouTube, já vai aparecer podcast ali nos links, né? Então vai ter o podcast no canal do Guia dos Curiosos e nesse podcast você vai ter os conteúdos separados. São playlists, né? Mas só que agora com o nome de podcast. Como a gente falou que quadro de rádio virou podcast, a playlist do YouTube tende a ser, quando privilegiar o áudio, independentemente de ser feita como videocast também, tende
a ter essa distribuição como podcast, que depois no YouTube Music já vai estar tudo organizadinho, preparado quando eles emplacarem de vez, né, essa briga com o Spotify, porque no fundo o grande barato, a diferença de você ouvir o podcast no YouTube tradicional para o YouTube Music é que você pode fechar a tela e continuar ouvindo o conteúdo, mesmo que seja em vídeo, né? E mesmo que seja uma conta sem custo, sem você pagar por isso. Então aí é que entra o YouTube Music brigando com o Spotify, querendo ganhar esse espaço, e vamos ver o que acontece. Você podia fazer um tutorial explicando tudo isso, porque tem muita gente que vai querer fazer, né? Entender como faz. Você podia pensar nisso. Acabei de fazer antes da nossa gravação. Ah, vá! 1 minuto, tem 1 minutinho ali no Peças Raras, no canal do YouTube do Peças Raras, e que em 1 minuto dá para entender como é que funciona isso que a gente conversou aqui. A questão de como você transformar uma playlist sua em um link de podcast que no YouTube já vai rodar e que no YouTube Music em breve vai ficar disponível também. Então já está lá. Então, onde está? Explica direito, onde está? O tutorial do tutorial. Como é que a gente acha Então, tutorial? youtube.com, né? youtube.com/peças raras, pecas raras, e ali em vídeos vai ter um tutorial dizendo, né, como publicar o seu podcast no YouTube. E aí tem essa explicação visual, né? Ali eu publicando o nosso quadro, estão todos ali. Hoje tem o podcast no YouTube, então tá tudo ali. E ali eu faço o passo a passo, que é bem rapidinho, viu, Marcelo Duarte? Muito bem. Então, terminando o programa, eu vou fazer isso, então. Faça isso, vale a pena. Uhum. Já vai preparando o caminho. E eu peguei, assim, como um achado do YouTube Music, né? Dentro de todos os podcasts que, como eu citei, ainda não estão rodando lá, tem um que a gente consegue ouvir. Ouvir e assistir. E que é muito bacana, muito interessante. Foi lançado no mês passado, eu não conhecia. Foi nessa busca no YouTube Music que eu acabei conhecendo esse podcast. Qual que é? Atração. O que seria um podcast de atração, hein, Marcelo Duarte? Vou deixar para sua imaginação. Eu acho que é alguma coisa de romance, assim, ligado a romance, a casais. Se deu mal. Não é Não? nada disso. Nada Não? disso. Eu não sei se você Mas chegou a... é atração tudo junto ou atração? É um bom nome também, mas é atração tudo junto. Atração tem a ver com uma gravadora que... Eu lembro dessa gravadora muito forte na MPB, que era a Atração Fonográfica. A Atração Fonográfica, a gravadora não existe mais, mas existe uma produção deles em relação a artistas da música. Então eles estão produzindo como uma produtora de conteúdo, né? Então a gente tem hoje no YouTube também um canal da Atração, né? Não é mais Atração Fonográfica, não está mais ligada à gravadora, mas é a mesma imagem ali que marca, né, a atração. Então por isso o nome podcast Atração. E aí eles têm um conteúdo muito bacana que é uma homenagem aos 45 anos de Caju e Castanha. Uia, 45 anos já? Pois é, me chamou muita atenção, mas está lá, está no título do... Eu achava que eles não tinham nem 45 anos ainda. Não, isso tem, mas não sabia que era de carreira também. Pois é, eles devem ter começado, né, muito antes Criança. da gente conhecer, eles começaram crianças fazendo esses desafios muito legais, que eles são extremamente criativos, além das músicas que eles gravaram, né? E aí a entrevista toda vai num tom Caju e Castanha, porque quem faz a entrevista é uma dupla, que é o Mano Velho e o Mano Novo, que está Uia, que completando sensacional. 30 anos de rádio. Então, assim, é uma entrevista deliciosa. Tem a versão completa, que tem acho que 1 hora, e aí eles separaram em episódios de mais ou menos 8, 9, 10 minutos. Então, tudo isso está no YouTube Music. Se procurar ali, se você colocar podcast e atração, esse vai dar para ouvir e assistir, quem quiser, no YouTube Music. Para ir explorando um pouquinho a plataforma, sentir como os podcasts vão funcionar lá, já dá para sentir, por exemplo, essa questão de você fechar a tela, ou você
navegar ou você escrever um e-mail enquanto continua a ouvir o podcast. E tem uma funcionalidade, vamos chamar assim, muito intuitiva no YouTube Music, que eu achei interessante, que lá em cima tem música e vídeo. Então você está acompanhando o podcast, basta clicar, você vai para uma tela parada e se você quiser assistir ao vídeo, você consegue. E outra coisa que eu não sabia também, eu estava ouvindo no Spotify um podcast essa semana e era em vídeo. E quando você está acompanhando em vídeo, se você está no carro e está usando o Bluetooth, ele corta o vídeo. Ele só permite que você ouça o áudio. Interessante. Então tem uma segurança aí, é bem bacana essa preocupação, né? A gente já falou de alguns pontos que precisam melhorar, mas também elogiar o que está já funcionando bem. Então vamos ouvir um pedaço desse programa Atração que o Marcelo Abud selecionou para a gente. Vamos rodar. Eu nasci nas catingueiras entrançadas de cipó, viajei de caminhão junto com Mané Cotó. Não sou locutor modelo, mas estou aqui sem cabelo, vivendo o meu gogó. Diretamente de Souza, diretamente do Vale dos Dinossauros, na gloriosa, na histórica, na inesquecível Peapá, R.A., Raíbiabá, Paraíba, a terra onde um dia um bode falou. Eu vou ficar assim? E eu vou ficar assim, sem couro. Gente, olha, meu nome é Luiz Duarte Amorim Filho, mais conhecido como Amorim Filho, 60 anos de profissão de rádio, e sou um radialista nascido em Souza, na Paraíba, no Vale dos Dinossauros, e a partir de 1983, aqui em São Paulo, lançamos um projeto chamado Nas Quebradas do Sertão. No início do projeto, eu convidei o meu querido Mano Novo, Expedito Duarte Amorim. Fala, Mano Novo. Muito legal, Abudi. Grande dica. E semana que vem tem mais. Combinado? Combinado. Então, até lá e um grande abraço. Bom final de semana. Valeu, Marcelo Duarte. O primeiro álbum da banda mineira Patufu, batizado, tem um trava-língua aqui, tem que tomar cuidado. Roto Music de Liquidificapum, foi lançado em maio de 1993. São 30 anos que estão sendo comemorados agora por Fernanda Takai, o John Ulloa, né, da guitarra, o Ricardo Coctus, do baixo, o Xande Tamietti, da bateria, e o Richard Neves, dos teclados. A Fernanda e o John estão aqui para conversar comigo agora. Bom dia, Fernanda. Bom dia, John. Bom dia. Bom dia. Bom, eu vou começar com o John, porque com a Fernanda eu falo sempre. E o John é a primeira vez que eu converso com ele, então eu vou começar com ele. O John, a gente anda meio preocupado, que tem um monte de banda, e tem uma vizinha de vocês aí, o Skank, que faz 30 anos, e eles se separam, né? Último show, despedida, não aguento mais ver a cara daquele pessoal, vai acabar. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem. Não, tá tudo tranquilo. A gente não só tá junto, como a gente tá com planos mirabolantes, né? Fazendo um monte de coisa. Tentando acordar empolgado com o que vamos fazer hoje, né? Isso que é o mais importante. Tipo, putz, tô terminando uma música aqui que tá todo mundo com um sorriso, assim, tipo, essa aqui ficou legal pra caramba e tal, ou algum projeto novo que a gente esteja fazendo. E a gente vai fazendo esse tanto de coisa, cara, que eu acho que realmente 30 anos não é 20, 20 não é 10, sabe assim, 10 não é 5, é tudo assim, o tempo passa mesmo. E eu até tenho uma opinião assim, acho que as bandas têm que acabar mesmo às vezes, sabe? Tem assim, as bandas podem começar, elas podem acabar, elas podem fazer o que quiserem, assim. Tem um monte de banda que eu amo, que durou 5 anos, que durou 10 anos, e beleza, tá tudo bem. As pessoas têm que fazer o que as deixa empolgadas mesmo de fazer nessa profissão que a gente tem, uma profissão esquisita, bizarra e instável, que é ser músico, que é ter um trabalho autoral, né? A gente tem que estar afinzaço de fazer aquele negócio, né? Porque você tem que se reinventar a cada ano, a cada projeto que faz. Então, se em algum momento as ideias acabarem, a gente acaba também. Não duvide disso, mas a gente é movido à ideia, tipo, a novos projetos e tal. O Fernanda olhando, né, ouvindo, na verdade, ouvindo
o Roto Music de Liquidificapum e ouvindo agora o que vocês acabaram de lançar, o álbum 30, né, para comemorar essa data, o que você diria que vocês mudaram muito e o que vocês continuam iguais? A essência desse álbum, o 30, é mostrar um pouquinho de cada patafu que existe em nós. E um pouquinho de cada fase, assim, sabe? O Roto Music, ali na essência, já mostrava que todo mundo cantava, todo mundo compunha, né? Tinha músicas super estranhas, tinha música mais pop, tinha temas inusitados, né? Tinha uma versão, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tinha uma do Flintstones misturada ali no Roto Music, na faixa título. Então, eu acho que de alguma forma a gente continua com essa essência dentro da gente, só que fazendo um som melhor, né? Eu acho que sonoramente, tecnicamente falando, o Patofu progrediu imensamente. Eu canto melhor hoje, o John compõe melhor hoje também, né? Mas acho que se fizer uma linha do tempo, eu acho que o Patofu, com toda a sua incoerência musical, é super coerente com a sua diversidade, assim, sabe? É isso, John? Você vê alguma outra coisa que vocês não mudaram e mudaram muito? Não, esse disco, o 30, ele de propósito, ele tem umas coisas do tipo assim, tá, a gente lançou essas músicas de 3 em 3, né? Logo de cara, nas 3 primeiras, a gente pensou, cara, vamos fazer uma música bem maluca comigo cantando, vamos fazer uma daquelas músicas estranhas que o Ricardo canta, vamos fazer uma música bem pop para Fernanda cantar, sabe, assim, a gente chamou o Dudu Marotti para produzir, ou seja, para produzir 2 faixas. Então a gente realmente quis fazer uma espécie de homenagem a nós mesmos, às nossas raízes, fazendo essa coisa. A gente fez o Curral Mal Assombrado, que é uma música bem louca, bem tipo, ela bem poderia estar lá no Roto Music. Então a gente, de uma certa maneira, quis mostrar que a gente faz o que quer, né? Se a gente quiser, a gente faz aquele som de novo. E aí, muitas vezes o que a gente quer num certo momento é o que as pessoas estão a fim de ouvir, às vezes não é, mas a gente vai fazendo o que quer, cara. E eu acho que isso é o que se mantém. Isso é a coisa que mais se mantém, independente do som tá mais doce, tá mais pesado, tá mais eletrônico, tá mais acústico. O que se mantém de verdade é que a gente faz o que a gente quer. E às vezes a gente quer fazer um som mais pop, às vezes a gente quer fazer um som mais estranho. E por aí vai. Ô, John, e a gente usa essas datas redondas, né, 10 anos, 20 anos, 30 anos, para relembrar um pouco da história, né? É muito importante manter viva essa história. Eu queria que você contasse como que era a Guitar Shop, onde tudo começou. Se você pudesse descrever um pouquinho como é que era a loja, por que você resolveu abrir? Conta um pouquinho da história de onde tudo começou. Tá, a Guitar Shop é o seguinte, quando eu ainda tocava com Sexo Explícito, minha banda dos anos 90, a gente tinha uma casa, a gente alugou uma casa num bairro aqui de Belo Horizonte. Num bairro não, no bairro mais conhecido. No bairro. Santa Teresa ali, né? Que é o bairro do Clube da Esquina. Do Clube da Esquina e tal. Mas enfim, isso era só para dizer que era uma loja de bairro, era uma coisa, não era aquela coisa de centro e tal. E meu irmão, Zé Mauro, ele usou um dos cômodos dessa casinha para fazer uma loja de instrumentos, era mais uma loja de instrumentos usados, de troca de instrumentos e tal, chamada Casa do Músico. Bom, a gente ficou ali alguns anos nesse lugar e tal, a banda se mudou para São Paulo, foi e voltou. Quando eu voltei para BH, eu saí do Sexo Explícito, remontei os meus projetos musicais que eu tinha aqui, e isso acabou dando no Patofu. E a loja se transferiu para uma lojinha de centro. E como eu tinha meio que abandonado a música como modo de vida, né, naquele momento, assim, né, eu entrei de sócio nessa loja, né, assim, quer dizer, não é que eu abandonei a música completamente, né, eu costumo dizer que eu desisti de ganhar dinheiro com música e comecei a ganhar dinheiro dos músicos. Uma loja de instrumentos, né. E aí a gente abriu essa loja ali no centro
É uma Era loja... você e seu irmão de sócios? Exatamente, né? Depois de um tempo, o Ricardo, baixista, ele foi ser vendedor nessa loja, a Fernanda era cliente. E essa é a história clássica do Patufu. A loja era uma loja de uma porta, assim, sabe? Aquela porta de ferro. Uma loja pequenininha. Depois ela se expandiu um pouquinho, depois ela foi para outro lugar, para Savassi, mas até hoje eu encontro muita gente nos shows, assim, naquela fila de autógrafos no camarim e tal. O cara fala, cara, eu comprei um pedal na sua mão, comprei uma guitarra na sua mão. Tem muitas aquelas histórias assim, eu tenho uma guitarra que me falaram que era sua, né? Tipo, uma guitarra que era do John. Eu olho assim, cara, nunca tive uma guitarra dessa. Mas eu falo, os caras eles usavam o fato de eu ter vendido uma guitarra para ele como se a guitarra fosse minha. Em algum momento ela foi minha, era na parte do inventário da loja, sabe assim? Mas tem essa história muito, né? Ela se repete várias vezes. E você, cliente da Guitar Shop, Fernanda, como é que foi? Nessa época que eu comecei a frequentar a loja, é que eu estava terminando faculdade e aí passava assim pelo centro, sabia que tinha essa loja, e aí um dia eu fui comprar um prato de bateria, eu me lembro, um splashzinho, para o meu irmão do meio, que ele tocava bateria, e aí alguém falou, vai lá na loja lá do cara que era do Sexo Explícito lá. E eu conhecia o Sexo Explícito de, né, ouvir algumas coisas do rádio, mas nunca tinha assistido o show nem nada. E era o John, né? O John estava lá. Aí a gente ficou conversando. Eu comprei, né, John? Comprei o prato mesmo. Era o prato mais barato que tinha. Era o prato mais barato. Realmente era. E aí eu voltei outras vezes para comprar palheta, comprar corda de violão, de guitarra. E eu comentei, tem uma banda na faculdade, que era uma banda de colégio, tudo, e eu tenho umas músicas aqui, aí deixei uma fita cassete lá. E ficava lá, passava tempo. Sabe aquele povo que entra na loja e fica? Tipo, pega o livro, tinha os livros do YouTube, do Echo and the Bunny, do The Cure, eu ficava lá copiando as letras, porque não tinha internet para ver as letras certas, assim, de umas coisas que eu não tinha. E aí um dia o John ouviu a fita finalmente, né, que eu deixei. Aí acho que ele gostou muito e aí pronto. Aí me chamou para cantar numa outra banda que ele ia montar, né? Estava montando com Bob Faria. Estava remontando. Que não era o Patufu ainda, né? Era outra... Assustados por um Gesto, é isso? É. E por que Assustados por um Gesto não vingou e depois virou Patufu? De uma certa maneira ela vingou. Assustados por um Gesto, era assim, nos anos 80 eu tocava no Sexo Explícito e tocava mais um monte de outras bandas. Em cada banda eu tocava um instrumento diferente, eu tocava baixo numa banda. Aquela coisa de nenhuma banda faz sucesso, nenhuma banda tem uma agenda cheia. Aí você começa a tocar, ensaiar com um monte de gente. Essa aqui eu vou tocar bateria nessa banda, teclado nessa aqui e tal. Os Assustados era uma dessas bandas que eu tinha com o Bob Faria, que depois virou um comentarista esportivo muito famoso. Uhum. Bob era meu amigão assim, nos anos 80, a gente fez um monte de projetos juntos. Um deles era o Assustados, que era uma banda que eu tocava bateria e ele cantava. Originalmente ele era baixista. Ele queria uma banda para cantar e eu queria uma banda para tocar bateria. A gente fez isso. E depois eu me mudei para São Paulo com o Sexo Explícito. Na volta, em 91, o Sexo Explícito tinha acabado, eu tinha montado a Guitar Shop e eu comecei a reativar esses meus projetos paralelos. Só para me divertir mesmo. O Assustados foi um negócio, então vamos começar a tocar de novo com Assustados. E aí que eu comecei a gente começou a fazer os Assustados com programação eletrônica, com 128 Japs, que depois eles foram usados no Patufu. Os Assustados foi o início de eu fazer esses sons usando sequência. E daí um tempo o Bob saiu, quer dizer, a gente separou os Assustados. Os Assustados não estava rolando muito bem. A Fernanda tinha entrado já. A Fernanda, quando ela entrou, ainda era Assustados. E a gente meio que separou o repertório em dois, assim. Uma parte do repertório ficou comigo, outra parte ficou com ele. Ele foi fazer outras coisas. Chamei o Ricardo e ele se transformou no Patufu. O Assustados era um nome que era muito associado ao Bob. Era a banda do Bob. Então ele ficou com o nome, digamos assim. Aí a gente foi fazer outras coisas. Mas dos Assustados foram dois bichos que nasceram, dois bichos musicais, que foi o Patufu e o Yellowfante. Yellowfante, que era a banda que ele fez.
E eu, quando o Patofu surgiu dos Sustados, eu estava no Arizona, porque no último ano de faculdade eu tranquei para ir ser Camp Counselor, sabe? International Camp Counselor, que é monitor de acampamentos de verão, assim. E eu fui, e aí o John me mandou por carta falando assim, eu não tenho mais os Sustados, mas tem o Patofu. Quando você voltar, a gente Mudamos o nome. mudamos o nome. O Ricardo entrou, você conhece ele, aqui é o vendedor da loja. Falei, legal, beleza. E aí, mas era assim, voltei, vou terminar minha faculdade como eu terminei, como, né, fui fazer minhas coisas da vida real, né, porque a música pra gente sempre foi vida irreal, era só diversão, né, era hobby. Então, Fernanda, você não teve participação nenhuma no nome Patofu, já veio por carta que o John já tinha tudo decidido. Foi. Na verdade, eu era convidada do John, né, naquele outro projeto, eu não fazia as músicas, né, dos Sustados nem nada, eu era só a voz feminina ali, e nem era a voz principal, eu tocava violão e fazia backing, basicamente. E, John, aquela história de que o Patofu nasceu da tirinha do Garfield é verdade mesmo? Ou depois vocês inventaram essa história para justificar o nome? O que foi? Não, a gente inventou várias histórias para não ficar repetindo essa. Mas essa é a verdade. Né, assim, existe essa tirinha, se você procurar por aí, a gente já anda publicando que o Garfield vem e recebe o carteiro lutando Gatofu. E a gente mudou para Patofu, assim, eu achei o nome interessante, era só uma ideia, assim, nome de banda, né, cara? Assim, eu lembro de ter 1000 ideias de nome de banda para essa época que eu tinha que mudar de Sustados por um Gesto para outro nome. E é esse nome que não significa nada, mas ele tem uns significados meio subliminares, assim, de ter alguma referência ao Oriente, né? O Fu, do Kung Fu, pelo fato da gente usar os 128 japoneses na nossa base, a Fernanda ser meio japonesa, e por aí vai. Então é um nome besta, mas com algum significado. Mas foi legal. Foi fácil me convencer, porque ele já mandou assim, olha, esse aqui vai ser o novo nome da banda, e já mandou com a logo, né? Aquela logo que foi o John que criou. Que legal. Poxa, o cara, né, tá pensando nas coisas já, assim, né? Na estética da banda. Outro dia eu estava conversando com o João Baroni aqui e perguntei do Paralamas do Sucesso, que é um nome bem absurdo também, e ele falou, a gente fez um concurso entre nós e o nome mais ridículo, que a gente risse mais, ganhava. E ganhou esse. Né? Então, era uma coisa assim, totalmente... Pensa no nome de uma banda, assim, nessa fase, você não imagina que você vai carregar aquele nome por um puta tempo e tal. E aí, se você imaginasse, talvez até você escolhesse um nome mais sério e pomposo, talvez isso não funcionasse, né? Mas aí você tem, né? Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, né? Paralamas do Sucesso. Esse negócio acaba... Eu acho interessante, tipo, o Echo and the Bunnymen. Eu tava falando disso ontem com a minha filha, tipo, é um puta nome besta pra caramba pro som que é. Né? Mas, no fim das contas, o que é legal é quando o nome se torna a coisa, né? E você praticamente esquece que o nome tem um significado original, completamente besta, e ele se torna a banda, se torna um substantivo próprio, assim. O que você está falando é curioso, John, porque eu estava outro dia numa reunião no Museu do Futebol e a gente estava falando sobre eventos que aconteceram no Pacaembu e teve um lá que entrou para a história e perguntaram, você guardou o ingresso? Eu falei, puxa vida, até a coisa se tornar história, você não tem ideia de que ela vai se tornar história. Então, você não guarda, às vezes, algumas memórias, algumas coisas, né? Que você está dizendo, é isso, quando você criou, era uma coisa ali que você não sabia quanto tempo ia durar. E hoje, né, você fala, puxa, não guardei. Vocês guardam muitas coisas assim dessa caminhada de 30 anos? Ou não dava para prever que a gente já está falando sobre os 30 anos mesmo da banda aqui? A gente guarda, né? A gente tem até as matrizes da fita demo, primeiro release, credenciais de shows antigos. Mas a gente guardava não porque achava que ia ser alguma coisa assim, mas por organização mesmo da vida pessoal, sei lá. Uhum. Assim, eu guardo as minhas fotos, como eu guardo Eu guardo trabalho de escola que eu achei legal, assim, redação antiga minha, guardo. Então, assim, foi natural guardar do Patofu, né? Eu e John. E essa fita que você deixou com o John, onde como tudo começou, essa existe também?
Existe. E eu deixei com a bula, né, John? Eu coloquei as músicas, botei... Só mostre 50 anos depois da minha morte. Não, mas tinha muita música minha que eu tinha feito sozinha, música que eu tinha feito com o Augusto, que era da minha outra banda. Tem música que acabou entrando no Patofu tempos depois com um retrabalho de letra. É bem legal, assim. Eu tenho um clipe perdido que é proibido, que eu falo assim, esse é só depois de 50 anos da minha morte. Eu andando de moto, cara. Nossa, um negócio assim, com os caras sem camisa, numa locação, um negócio muito louco. Coisa terrível, cara. Não, é bem feito, bonito, mas assim, talvez as pessoas não possam entender. E tem uma outra particularidade na história de vocês, né? Que o Patofu está comemorando os 30 anos, né? São bodas de pérola, o jubileu de pérola ali. E vocês, como casal, estão nas bodas de hematita, né? 28 ou quase 28 anos. É isso. A banda começou quase com o namoro de vocês. Como é que foi esse encontro? Não, o namoro começou depois. A banda começou primeiro. É justamente essa diferença que tem, né? De idade. Entre banda e... Que o Patofu vai fazer 31, né? Esse ano. E eu e John vamos fazer 28. Foi depois. A gente se casou em 95, né? Você lembra a data, John? Do quê? Do casamento. Lembra? 12 de setembro. 12 de setembro. Mas assim, não, a gente não lembra a data que a gente começou a dar beijo, não, né? Eu não lembro. Nem o John, a gente é super desligado dessas coisas. Mas ó, repete a data só porque teve um picote e talvez não tenha dado para ouvir. Tá, 12 de setembro de 95. É a data do nosso casamento. No Uhum. civil. Aliás, a gente tentou se casar algum tempo antes. Umas só que 3 vezes antes. Umas 2, 3 vezes antes. Só que a gente estava gravando disco, estava viajando já com o Patofu. E aí não conseguia marcar. E assim, no fim, a gente fez só uma cerimônia no civil com meu pai, né, minha mãe, os pais do John, pouquíssimos amigos, o Carlos Savala, que tinha produzido o Gold King, foi nosso padrinho. Tipo assim, ele é o único padrinho, né, assim, de casamento ali. E uma amiga minha também, meio que foi madrinha, a Eduarda, que assinou, foi padrinho testemunha, assim, quase, né? Foi bem pequenininha a cerimônia. Depois a gente foi almoçar num restaurante chinês da dona Tina Chang, super amiga da família. Foi um negócio bem simples, mas muito gostoso. Mas assim, a gente de começar, sei lá, a dar beijo, igual a gente fala, né, John? A gente não sabe. Mas certamente o Patofu foi antes, teve um tempo antes, depois só que a gente começou a namorar. Bom, vida de casado, né? 28 anos. Alguma vez vocês fizeram show brigados? Um não estava falando com o outro? Não, a gente nunca deixou de se falar, né? Mesmo quando a gente está brigado. A gente briga, mas não chega a esse ponto de... Já teve show que a gente estava emburrado um com o outro por motivos diversos, assim, mas isso é uma coisa que nunca deixou o Patofu na mão, sabe? Acho que a gente é muito profissional, né, John, nesse ponto. É sério, a gente encara com muita seriedade, assim, esse nosso papel de ser um casal dentro da banda. Assim, temos dias excelentes, temos dias não tão excelentes, mas isso não vai não vai parar o Patofu, sabe? A gente não vai deixar de ir numa reunião, de dar uma entrevista, de fazer um show, de atender os fãs, porque a gente não tá tão bem. E muitas vezes a gente tem opiniões divergentes dentro da banda. Repertório, um monte de decisões que a gente tem que tomar. Até decisões de carreira. Muitas vezes a gente não vota em conjunto, não. Eu e a Fernanda, às vezes... Eu concordo mais com o Ricardo, a Fernanda está sozinha, sei lá, essa democracia. É óbvio que pelo fato de a gente estar junto, muitas vezes as coisas convergem também. A gente discute, a gente está junto em casa, então a gente tem alguma questão da banda, a gente tem a chance de conversar tete a tete e resolver já o que a gente acha que é melhor antes, assim, tal. Mas tem muitas vezes que a gente tem opiniões divergentes e isso não afeta aqui o nosso relacionamento como casal, né? E é legal, assim, acho que faz parte da vitalidade do Patofu essa democracia que existe, né?
da gente, dos músicos, nosso empresário há muitos anos também, desde ali praticamente do começo, o Aloysier. Então, essas questões de carreira são sempre votadas e democraticamente a gente vai para um lado ou para o outro, né? E a gente sempre tenta pensar assim, não é que a gente perdeu, eu perdi uma votação, a gente acaba sendo convencido pela maioria de que é isso. Então vai acontecer isso porque a gente decidiu assim, e pode ser excelente, pode ser ruim. Na próxima reunião a gente vai ver o resultado disso, né? É sempre uma avaliação, eu acho. O Pato Fu é uma banda que faz reunião, sabe? A gente tem reuniões assim para ver o que está acontecendo, não só no lado financeiro, mas do lado das nossas vontades artísticas, né? Bom, e vocês têm a Nina, né, que as pessoas conheceram do projeto Música de Brinquedo, com participações especiais ali. A Nina vai fazer 20 anos, e ela está com tendência de que vai fazer parte do Pato Fu também, gosta de música. Como é que é a filha de 2 músicos de tanto sucesso? Como é que é a música na vida dela? Eu acho que ela vai fazer as capas dos discos do Pato Fu. Porque ela está totalmente dentro da área das artes plásticas, na verdade. Está fazendo belas artes aqui na UFMG. Ela adora música, escuta música o dia inteiro, tem um gosto musical muito apurado, já conhece música pra caramba, já nos indica sons, assim, né? Assim, já fez aquela curva de eu indicar um monte de som para ela, e agora já está vindo de volta as coisas que ela conhece do lado dela e me apresenta. Mas aqui em casa tem todo tipo de instrumento que você imaginar e ela não toca nada. Tipo, não, quando ela era pequenininha, ela ia no estúdio e pegava a bateria, tocava tipo 45 segundos de bateria. Legal, tchau, ia fazer outra coisa. Então ela não pegou para aprender nenhum instrumento mesmo. Pode ser que isso aconteça ainda no futuro, sei lá. Não, mas acho que pelo perfil dela, Marcelo, a Nina é muito discreta, sabe? Ela nem usa a rede social mais, assim, usava quando era mais jovem. Ela não gosta que eu fique postando foto dela, adulta. Então a gente respeita isso bastante. E não é da natureza dela, eu acho essa coisa pública, sabe? Então, mas ela gosta muito de arte, né? E não sei se ela vai fazer as capas da gente também, mas eu diria que é muito bom conviver com ela, assim, porque é uma pessoa muito ligada, muito visual e a gente, né, tenta alimentá-la ao máximo, assim, de todas as referências, né, que a gente tem. Ou quando ela tem vontade da gente poder ir junto, conhecer alguma coisa, a gente vai também. É bem legal. E mudou muito nesses 30 anos o cenário musical, né? Eu acho que a gente, no tempo do CD, né, não vou nem para LP, vou falar do CD, a gente ficava esperando aquele artista que a gente gostava lançar a cada 1 ano ou 2 anos um CD com músicas novas. E agora a sensação é que você não precisa ter a cada ano ou cada 2 anos uma coisa nova, né? Você pode lançar músicas aos poucos, você não precisa compor tanto ao mesmo tempo. Hoje a gente vê mais shows, né? Menos, né? A venda de CDs já não é mais a grande fonte de renda. Isso tirou um pouco dessa parte criativa de compor dos artistas? A gente ficou pensando muito nesses 30 anos como seria... se valeria a pena lançar material novo em formato de álbum, ou se a gente lançava só uma música ou 2 e aí fazia uma turnê com 1 ou 2 músicas novas e o resto tudo velho, assim. Mas a gente foi gostando, né, de novo, de criar, fazer canções novas e reunir né, embaixo do nome, assim. E aí, eu acho que mostra também, para quem acompanha a gente e que tem, porventura, LP, tem CD, né, ou acompanha, né, mesmo via plataformas digitais, toda a nossa discografia, eu acho que é muito significativo ter um álbum hoje em dia ainda, e chamar um artista, como a gente chamou o Bruno Honda, para criar visualmente a linguagem do disco, sabe? Eu acho que é da nossa natureza ali no início, e é bom, a gente vai lançar um LP, a gente não vamos falar de LP, nós vamos lançar um vinil com essas canções. Ontem a gente estava vendo o projeto gráfico do Bruno, tá maravilhoso, incrível, vai ser do tipo assim, quem é fã do Pato Fu e nem tem vinil vai ter que comprar um tocador de... porque tá muito maravilhoso, tá muito lindo, né? Então, assim, esses suportes todos ainda existem, né? Até fita cassete, e aí a gente está tentando abastecer né,
quem gosta da gente, e a gente também, como gosta desses formatos ainda, ter isso, esse objeto do desejo de uma banda querida, de uma banda que liga para esse tipo de coisa, sabe? Eu não gosto muito de pensar num ambiente só digital, que você não é materializável, assim, sabe? Eu gosto de ter um autógrafo de um artista que eu gosto no meu CD ou num livro, né? Então, acho que por isso a gente ainda insiste nisso, de ter esses parceiros todos visuais e que isso se materialize num cenário de show, num clipe, né? Numa capa de álbum. Gente, para finalizar, eu queria só voltar para o começo da entrevista, porque além do Pato Fu, vocês têm individualmente projetos muito incríveis, né? A Fernanda tem álbuns com bossa nova, o John já fez Alice no País das Maravilhas, tem coisas, a música de brinquedo que vocês fizeram juntos é uma das coisas mais geniais que eu já ouvi na minha vida, e vocês começaram falando que acordam sempre pensando nos novos desafios, nas novas coisas, nas novas ideias. Qual que é o desafio agora, passando esses 30 anos, que vocês já têm, que vocês podem falar que, bom, está faltando isso, a gente não fez ainda tal coisa. Vocês já têm isso em mente? No momento, a gente está preparando um lançamento bombástico, que é um negócio que dá um trabalho incrível. A gente está trabalhando nisso desde antes da pandemia, que é uma série. É uma série do Música de Brinquedo. É uma espécie de Muppet Show do Pato Fu, que é um show, o quê? É um episódio com bonecos e música. Então tem aqueles monstros lá que nos acompanham no Música de Brinquedo ao vivo, que é o Grok e o Ziglo, do Giramundo. São mais monstros e mais situações e mais música e tal. É um negócio muito louco que a gente está fazendo. E já gravamos 2 temporadas. Yeah. Vai sair pela Nickelodeon. O pessoal já falou aí, já deu uns spoilers aí. Sai pela Nickelodeon na América Latina toda. Então ele vai, né? A gente está tomando cuidado assim, porque é uma outra etapa mesmo. Esse trabalho com o audiovisual, né? Que demora muito tempo. A gente achava que nossos projetos na música demoravam muito, mas o audiovisual é um negócio, nossa, que demora. Enlouquecedor. Enlouquecedor. Você começa a fazer roteiro lá há 10 anos e aí agora que o negócio vai sair. Uhum. E quem vai dirigir, quem dirigiu, né? O Fernando Gomes dirigiu, porque eu tinha trabalhado com ele lá na Ilha Rá-Tim-Bum, né? Você bem sabe aí. Uhum. E a Maísa. Então, assim, esse universo dos Muppets tá muito forte na gente. Então, foi criado agora todo esse universo monstro. O Pato Fu, nós, os músicos, somos os únicos humanos dessa série. O resto tudo é monstro. Então tem hold monstro, né? Tem produtor monstro. Vai ser bem bacana. Quem curte Muito música bom. vai se esbaldar aí. E aí tem músicas inéditas que não estavam nos 2 CDs ali. Tem também, mas a gente fica muito em cima base do repertório, o repertório do primeiro e do segundo, com alguns enxertos, assim. E não são clipes, são histórias mesmo. Episódios baseados nas músicas. Que sensacional. Mas essa não vale porque vocês já fizeram. Estou falando o que vocês estão planejando que ainda não fizeram. Não, e falta fazer tal coisa. Falta fazer o longa-metragem. Falta fazer a turnê mundial do Música de Brinquedo. Cara, isso é um negócio que eu queria muito fazer, é engraçado. Assim, os projetos com a banda, a gente tem 1000 ideias, né? Mas assim, eles são basicamente fazer um show super legal, fazer músicas muito legais, tocar aqui e ali, tocar nos grandes festivais, tocar fora. O Música de Brinquedo é um negócio que apesar dele devolver muito pra gente, ou seja, ele é uma turnê que não acaba nunca. A gente começa a fazer música de brinquedo, a gente fica um tempo sem fazer nem propaganda dele, assim, nem falar nada, mas a gente recebe convite para fazer. De uma prefeitura dali, de uma prefeitura daqui, que quer colocar assim, porque tem a inauguração de não sei o que das crianças e tal. Ele é muito legal, ele se autoalimenta, assim. Moto perpétuo, música de brinquedo. Mas eu sempre fico com a sensação de, cara, a gente tinha que tocar essa música de brinquedo lá no Japão, cara, que esses caras lá vão ficar loucos com a música de brinquedo. A gente tinha que tocar esse negócio lá no como é que chama? Chama o cara que a gente fica no nosso amigo lá na Inglaterra. No Jules Holland, na BBC. Tem que tocar lá no Jules Holland, música de brinquedo.
Só que música de brinquedo é super difícil viajar, cara. Porque ele é gente pra burro pra fazer aquele negócio ficar de pé. Então a gente fica sempre achando, putz, música de brinquedo tem um potencial. Esse é o nosso sonho maligno que a gente um dia vai fazer ainda, fazer uma turnê mundial do música de brinquedo. Nosso plano Pink Cérebro. Vocês tiraram férias faz pouco tempo, viajaram. Vocês continuam indo em loja de brinquedo, vendo se tem alguma coisa que vocês ainda não têm para música de brinquedo? Cara, mais ou menos, não é com aquele furor que a gente ia no início, mas eu ainda não resisto, cara. Eu passo, principalmente quando eu tô numa loja de brinquedo num país diferente, às vezes até num estado diferente, já é legal. Qualquer feirinha, né? Porque quando você vai nas lojas de shopping center, assim, elas são mais ou menos as mesmas coisas. Mas você vai para um país diferente, você tem a chance de estar num outro país, você vai achar coisas que você... Uau, olha isso aqui é um instrumento que eu não conhecia. Não, tem umas coisas de artesanato mesmo, assim, coisas de artesanato indígena, coisas de feirinha de artesanato aqui, de litoral, sabe aquelas coisas que vem um som... E o que eu tenho feito é repor alguns instrumentos nas viagens. Eu estive no museu do Charlie Chaplin e achei uma vaquinha nossa que fazia e ela tinha quebrado. Aí eu falei, John, aqui, mandei para ele. Eu falei, acabei de comprar a vaquinha nova. Muito legal. John, Fernanda, super obrigado por essa conversa. Fiquei muito feliz. Parabéns pelos 31 anos. Né? 30 do primeiro álbum. Tem uma data redonda aí, mas 31 quase do Pato Fu. Super obrigado. Vocês são geniais, sou muito fã e são sempre uma conversa que a gente se diverte muito. Muito obrigado. Muito obrigada. Um beijo para você, Marcelo. Até então, 2033, a gente conversa sobre os 40 anos para cobrar esse longa-metragem, hein? Tchau, tchau. Tchau. E aí, gostaram dessa conversa com o John e com a Fernanda? Fiquei super feliz. A Fernanda é uma pessoa muito querida, né? E a conversa, gente, eu adorei, espero que vocês tenham gostado também. E vamos lá, eu quero que vocês gostem também das redes sociais do Guia dos Curiosos, porque além do programa, tem muito mais. Tem os vídeos, tem as matérias, tem quase 2.000 vídeos para você assistir no YouTube, tem muita coisa legal. Então vamos lá, olha, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. E o que tem mais chamado a atenção são os vídeos que a gente coloca no Instagram e no TikTok, hoje de 2 a 3 vezes por semana, né? Dependendo da semana, a gente coloca as novidades. E essa semana eu dei uma de cantor para relembrar, aí graças à ajuda do professor Fábio Dias, do jingle das duchas Corona. E tem uma história super curiosa por trás desse jingle, um dos mais famosos da propaganda brasileira. Então vamos lá, vamos acompanhar primeiro esse vídeo, e se você quiser assistir todos os outros, tem gente chegando, né, toda semana, gente nova, então tem muitos vídeos para acompanhar, mas vamos colocar o que chamou atenção essa semana. Vamos lá, Duchas Corona, a história do jingle, a curiosidade. Apanho o sabonete, pego uma canção e vou cantando sorridente. Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. O jingle das Duchas Corona, um dos mais famosos da propaganda brasileira e que eu acabei de assassinar aqui, foi ao ar em 1972 e ficou 12 anos ininterruptos no ar. Mas sabia que ele foi inicialmente reprovado? A pedido de José Luiz Namuro Zelão, seu chefe na produtora Publisol, Francis Monteiro escreveu a composição em menos de 5 minutos. Zelão aprovou e entraram direto no estúdio para gravar. Quando o jingle ficou pronto, os dois foram até a agência, certos de que tinham um sucesso nas mãos. Só que a equipe da agência disse que a peça era muito ruim, que o propósito era vender ducha e não sabonete. Apesar de todas as argumentações, a agência disse que não perderia tempo apresentando aquilo ao cliente, que a Publisol criasse algo melhor. Inconformado com a decisão, Zelão resolveu levar a gravação diretamente ao dono das Duchas Corona, Amilcar Farid Amin, que a ouviu e aprovou na hora. Disse que era justamente aquilo que ele queria. Só sei que foi um banho de água fria na agência. Então tá aí, e essa semana foi muito
muito legal, porque agora, toda hora andando na rua, no shopping, no aeroporto, vem alguém para comentar um vídeo, falar que está acompanhando, isso é muito bacana. Essa semana eu estive na Livraria Miúda, a Livraria Miúda que fica no bairro da Pompeia, em São Paulo, e aí uma das sócias veio me comentar, falou assim, nossa, a minha mãe descobriu seu Instagram agora, ela está apaixonada e fica acompanhando, assistindo. Falei, que bacana, né? Diz para ela que vai ter sábado, né? Hoje, um vídeo novo. Ela falou, não, fica tranquilo, porque ela começou a te acompanhar agora e tem um monte para ela ver. Ela está vendo, ela fica vendo os novos, mas também fica assistindo os antigos. E ela está super feliz, tem um monte para ela ver. Então é assim mesmo, gente. Vocês podem assistir aos novos e vão dando uma olhadinha retroativa para ver se não perderam algum. Isso é bacana, né? Ou se você quiser rever algum. E outra dica para quem também está chegando, porque uma coisa vai juntando com a outra, né? Quem está me acompanhando no Instagram fica sabendo do YouTube, aí começa a assistir ao Olá Curiosos, ou ouvir como podcast no Spotify, no Deezer, e aí começa a acompanhar. Quem está chegando agora no Olá Curiosos pode acompanhar os 132 programas que a gente fez. É muita coisa, é muito tempo. E além dos programas completos, nós temos os programas divididos, né? São cortes dos colaboradores, das colunas, das entrevistas. São quase 2.000 vídeos, e é legal que você pode ir maratonando. Por exemplo, se você gosta de história, quer acompanhar só o professor Ward Marx, é só entrar no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, tem lá playlists, aí tem a playlist do Aí Tem História, tem todas as colunas feitas pelo professor Ward Marx. Ou gosta de música, então tem todas as músicas gravadas pela banda Beck e os Tio de Fusca. E por falar nisso, né, fui falando para chegar nesse ponto, Beck e os Tio de Fusca. A Beck e o Rodrigo de Jorge, né, filha e pai e filha, agora estão morando em Portugal, estão trabalhando lá, de vez em quando mandam notícias para a gente. E durante um bom tempo, eles gravaram também, regravaram, né, fizeram novas versões de jingles famosos. E você vai encontrar isso também no site do Guia dos Curiosos. E um desses jingles famosos que eles gravaram no tempo ainda da Bandeirantes, do Você é Curioso, foi para Duchas Corona. Eles gravaram o jingle, né, a nova versão, e aí eu falei, puxa vida, acabei de contar a história aqui do jingle, dei uma assassinada na música, falei, nossa, os seguidores, os curiosos e curiosas merecem ouvir o jingle numa versão melhor. Então, em vez do comercial que você encontra no YouTube, dá para encontrar o comercial de 72 na versão original, eu resgatei o áudio da banda Beck e os Tio de Fusca cantando o jingle das Duchas Corona. E ficou bem bonito, gente, ficou bem bonito. E você vai ouvir agora. Apanho sabonete, pego uma canção e vou cantando sorridente. Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Apanho sabonete, abro a torneira, de repente a gente sente. Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Apanho sabonete, Duchas Corona dando banho em tanta gente. Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Eu falei, ia ficar bacana, né? Então espero que vocês tenham gostado e ouviram aí o comercial, sim, de um outro jeito, não com essa minha voz aqui matando, assassinando o jingle, nada disso. Deixa eu aproveitar também e falar porque tem muita gente chegando, né? Falando, o que é esse Guia dos Curiosos? O Guia dos Curiosos é uma coleção hoje com 10 livros, esse é o mais recente, é o Guia dos Curiosos edição fora de série,
já lançada, essa edição já foi lançada há 1 ano e meio, e essa é a primeira toda colorida, com infográficos, com ilustrações, mas tem outras temáticas, né? Então tem o Guia dos Curiosos Brasil, Guia dos Curiosos Esportes, Guia dos Curiosos Jogos Olímpicos, Copas do Mundo, esportes, já falei todos, invenções, língua portuguesa, são 10 volumes, e esse é o mais recente. E você pode entrar, tem os links aqui para você comprar direto na editora a série O Guia dos Curiosos. Então, esse é o mais recente da coleção, e depois eu mostro aqui os outros livros, sem ser de curiosidades. Então, quem se interessa por curiosidades, tem todos os vídeos aqui, tem todos os vídeos no Instagram e no TikTok, e tem 10 volumes de curiosidades, de livros para você. É muita curiosidade, gente. É curiosidade que não acaba mais. Então está aí feito o convite também para você conhecer a coleção. Daqui a pouquinho eu queria falar dos outros livros. E para quem pergunta, eu lancei alguns livros durante a pandemia, foram alguns lançamentos de livros que foram escritos durante a pandemia, outros que estavam prontos, como o Guia dos Curiosos, edição fora de série, que estavam esperando, né, a coisa acalmar para a gente lançar. E nesse período, eu não fiz nenhuma tarde, noite de autógrafos, nada disso. E agora eu queria que vocês reservassem uma data, porque vai ter lançamento. Vai acontecer em São Paulo, na frente do estádio do Pacaembu, uma feira de livros, né, a feira na praça, ali a feira da praça Charles Miller, vai ser a 2ª edição, nós já tivemos no ano passado uma, no feriado ali de Corpus Christi, Dia dos Namorados, vai acontecer, deixa eu ver a data certinha para não falar besteira aqui, nós vamos fazer o lançamento no sábado, dia 10 de junho. Então, no dia do programa, né, eu venho aqui no programa, falo de manhã, e à tarde, no dia 10 de junho, eu estarei na feira do Pacaembu, na feira do livro ali da praça, autografando qualquer livro, qualquer um dos meus livros, os que você tiver em casa. Então, você já tem um Guia dos Curiosos, já tem o Deu a Louca no Tempo, Jogo Sujo, Parabéns a Você, o Esquadrão Curioso. O que você tiver, você pode levar. Eu vou estar à tarde, então, no dia 10 de junho, na feira do Pacaembu, na Praça Charles Miller. É uma feira linda, né? Tem as tendas das editoras, a Panda Books vai estar lá. Então, já reserva na sua agenda, dia 10 de junho, no período da tarde. Vou passar a tarde lá conversando com você, autografando. Vai ser muito legal. Você convida os amigos, quem curte os vídeos, quem curte os livros, quem quiser ir lá só para fazer uma selfie, vamos embora, vamos fazer. Então está aí o convite. 10 de junho, reservem a data. E agora eu vou chamar o Gilmar Lopes, porque essa história é extraordinária. Vocês devem ter visto, quem fica acompanhando ali as redes sociais deve ter visto que começaram a contar a história de um hotel de luxo para cavalos em Dubai. Bom, o que vem de Dubai, a gente não duvida, né? Porque o pessoal lá cria as coisas mais luxuosas que a gente pode imaginar. Então, assim, bom, é de Dubai, tem chance de ser verdade, mas sempre tem chance de ser mentira também. Aí quem a gente chama? Quem a gente convoca? Gilmar Lopes. Gilmar, dá uma olhada no que estão falando aí sobre esse hotel para cavalos em Dubai. Conta pra gente. É verdadeiro ou farsa? Verdadeiro ou farsa? É verdade que até os celeiros mais simples lá em Dubai parece que os cavalos estão em um hotel de luxo? Pois é, essa imagem apareceu há poucos dias nas redes sociais e mostra o cavalo aí no que parece ser o hall de um hotel, como se ele fosse o recepcionista do local. E de acordo com o texto que circula junto com ela, essa foto foi tirada num simples celeiro lá em Dubai. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! A foto é real, mas ela não foi tirada em Dubai. Ela foi feita em um clube de equitação de luxo lá em Xangai, na China. Para a gente entender onde surgiu essa foto, basta a gente arrastar ela aqui para o tinai.com, que ele vai mostrar quando essas imagens começaram a circular na internet. E a gente pode ver
que elas já apareceram aí desde 2016. A imagem original foi tirada no clube de equitação Elian. Bom, esse clube é super chique e tem a área reservada para os humanos também, que pagam uma grana alta para ter o privilégio de dar uma voltinha com cavalos de mais de 40 países. O investimento para se criar esse local foi estimado em 430 milhões de dólares em 2016, hein? Então a gente pode ver que é muito chique mesmo. Não é pro nosso bico, não. Então, amiguinhos curiosos, essa história aí dizendo que um celeiro simples lá em Dubai parece um hotel de luxo é farsa. Essa foto foi tirada lá em Xangai, na China, num clube de equitação. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. Bom, vocês perceberam, né, que a gente tem que sempre tomar cuidado com tudo que chega pela internet. A dúvida tem que estar sempre presente na nossa cabeça. Quer dizer, eu estava em dúvida, fui procurar o Gilmar Lopes. Então, todo cuidado é pouco na internet. Porque, além de fake news, é preciso estar atento também a algumas narrativas que parecem verdadeiras, mas não são exatamente, né? Às vezes a pessoa conta de um jeito, né? Mas não é aquilo. Então, hoje nós vamos falar sobre isso com o Gilmar Lopes, com o Guilherme Domenichelli. O Guilherme Domenichelli, ele é biólogo, ele é professor, ele é youtuber, ele é criador do canal Animal TV, então é uma autoridade nesse assunto. Vamos lá, vamos soltar os bichos agora com o Guilherme Domenichelli. Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Vamos lá, Guilherme. A gente já está protegido, que sabe que vai ter um monte de gente aqui jogando tomate, pedra na gente, mas é um tema importante falar, né, daquela questão da capivara filó, que rendeu muita discussão nas redes sociais. A gente, coitadinho daquele rapaz que cuidava de uma capivara que era maltratada na Amazônia, esse Ibama não presta, né? Tem muita gente hoje em dia que ela acorda e vai olhar olha tudo pelo viés da política e fala assim, bom, o que estão me mandando falar, né? Você não pesquisa, não analisa, você vai ver assim, a minha turma está dizendo isso, então eu vou repetir e vou atacar também. Nessas histórias, né, da gente agora, a gente até escolhe o técnico do Corinthians pela... Você viu? É uma coisa tão absurda que assim, deixa eu ver o que a minha turma, se é de direita ou de esquerda, está achando. Cara, virou um troço, as pessoas pararam de pensar, né? Elas são teleguiadas para pensar o que o grande chefe diz. E perdem a oportunidade de aprender, de discutir. Exatamente. É isso, né? É o processo de idiotização. E a gente está aqui, a gente tenta no nosso modesto canal tentar discutir os temas para que, de fato, depois você pode tirar a conclusão que quiser. Porque a gente vai vendo pelas redes sociais que a história que o cara contou lá era tudo mentira, né? Ele não era nada daquilo que falou, ele matou diversos animais, era tudo para as redes sociais. O Guilherme, ele é um cara que estuda, ele conhece, né? E pode falar melhor sobre isso. Guilherme, a gente está falando aí de animais silvestres da fauna brasileira que estavam sendo usados para promoção de vídeo, para a pessoa ficar com um animal que não deveria. Vamos explicar essa questão, né? Primeiro, isso é um crime. E por que a gente não deve fazer isso, né? Mesmo que o nosso grande líder peça, por que a gente não deve ter animais silvestres em casa e quando podemos ter? Explica para a gente, por favor. Vamos lá. Marcelo, eu concordo com tudo que você falou. As pessoas não leem mais, é uma grande preocupação com as novas gerações, não são pessoas velhinhas que enjoaram de ler, não, as novas gerações. Eu estou fazendo até um quadro no meu canal, se você me permite, que é na comunidade do canal, não é gravando, inclusive, eu escrevo para as pessoas umas 3 vezes por semana, verdade ou mentira, e eu falo se é fake ou não, você é especialista em fake news, né? Tem um livro excelente sobre isso. Então,
E eu ponho uma notícia lá, eu pus uma raposa de fogo há pouco tempo, e falei se era fake ou não, feito ou não, e ponho lá, vamos aos fatos, e conto um pouquinho. Falei outro dia sobre o que estava rolando lá de um gato que saiu que parece uma cobra, um gato amarelo e preto e tal, eu falei que era fake, expliquei. Quando eu ponho assim, a notícia que saiu é o seguinte, pessoal, uma nova espécie de gato foi encontrada na Amazônia e tal. Depois eu explico, falando, é fake, cuidado, explico o que foi. Um monte de gente fala para mim, nossa, como a natureza é linda, um novo gato, aquele... porque ele é um título só. Então as pessoas não estão lendo mais. Pessoal, por favor, leitura é um hábito. Né? Ler um livro é muito gostoso, é muito melhor que um filme. Preste atenção quando a gente fala assim, eu tô lendo um livro, eu li um livro sobre, sei lá, O Senhor dos Anéis, é muito melhor que o filme. Lógico que vai ser, porque o filme é a visão do diretor, ponto. Por mais que tenha imagens e tal. O livro você imagina na cabeça, você está no meio com aquela cena, é muito legal. Então crie esse hábito de ler, e leia as notícias inteiras, para a gente saber sobre a informação verdadeira. Sobre esse cara, o que aconteceu? Eu pus no meu canal e apanhei pra caramba. Muita gente apoiou e outros... Por quê? Porque vai pro lado emocional, que a gente tem, lógico. Então vi o cara com a capivarinha, dava banho com shampoo de cachorro, mergulha, ela vem atrás. E eu tenho uma grande amiga minha também, que é professora de veterinária, que ela fala para os alunos sempre, uma frase que me marca muito. Ela fala, a partir do momento que a emoção entra numa sala, a razão sai pela janela. A gente tem que avaliar os dois, a razão e a emoção. No caso do Agenor, o nome do menino lá com a capivara, ele falou a capivarinha ele cuidava como uma filha. Lógico que o pessoal fica todo, né, dá banho, onde vai atrás. Salvou ela que alguém tinha matado a mãe, e ela era bebê, salvou, tal. E aí o IBAMA foi lá, deu a multa e retirou. Eu concordo numa parte. O IBAMA tem que mesmo orientar, não precisa chegar com a multa, a multa é essa e tchau. Tem que orientar, falar e tal. Mas a verdade é o seguinte, tem um técnico do IBAMA, procurem isso, dando um parecer e falando o que acontece com esse menino, o Agenor. Não foi só a capivara. Ele tinha 2 bichos preguiças, sendo que um morreu. Aliás, criar bicho preguiça em cativeiro é muito difícil. Eu estou falando isso como que eu trabalhei em zoológico com esses animais e é difícil. Alimentação muito específica, de folhas, algumas folhas de árvores. Ele tinha 2 cobras, se não me engano, aranha. Eu não lembro as quantidades, mas uma arara, 2 papagaios, um morreu. Tinha vários bichos silvestres. Eu posso ter bicho silvestre? Não. É lei. O pessoal me escreve falando, lei no Brasil é uma porcaria, não dá para seguir, por que lei? O Brasil é só dos ricos. Uma coisa, outra coisa. E tem gente que escreveu para mim, não tem que ter lei. Então vamos ser extremos. Se não tem lei, eu tô aqui bem na minha casa, eu vou entrar numa comunidade e falo, tem uma criancinha carente ali, eu vou roubar ela e levar para casa, que eu vou dar uma condição melhor para ela. Eu posso fazer isso? Não tem lei? Não é assim. Existem leis, né? A gente tem que seguir as leis. E leis ambientais, né? Escritas pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA ou o Instituto Chico Mendes, são 2 instituições abaixo do MMA, né? Do Ministério do Meio Ambiente. Enfim, então a lei fala, você não pode ter animal silvestre em casa, com exceções. Eu tenho jabuti, tá até aqui do lado, Ana Júlia. Por quê? Eu comprei de um criador legalizado, que tem um documento autorizando. Se não há hoje, ele salvou a ararinha azul. O que impede, se não tem lei, eu, Guilherme, tem uma arara azul. Ele salvou uma capivara, o menino lá. Mas o que impede eu ter uma arara azul? Eu falo, caiu o ninho, eu salvei, a mãe morreu na queda da árvore, eu salvei a ararinha, tá aqui. Eu não sei como que alguém vai saber. Será que eu comprei de traficante? Será que eu não matei os pais da ararinha e peguei para mim ela? Então tem que ter leis, não vira uma bagunça. E aí, se a pai tinha capivara, o IBAMA o autuou com a multa de R$17 mil e pegou a capivara. Falou, ela vai ficar num centro de triagens. O pessoal falou um lugar lixo, horrível. Centro de triagens, que é um CETAS, ou Centro de Recuperação de Animal Silvestre, que é um CRAS, é para recuperar esse animal e ele ser solto na natureza de novo com os animais da espécie dele. No caso, a capivara ia ficar ali temporariamente para ela aprender a comer a comida certa de uma capivara, tentar a aproximação de um bando e voltar para a natureza. Era isso que eles iam fazer. Era provisório aquilo. Invadiram o espaço. Tinha até uma deputada que entrou lá gritando. Totalmente eleitoreiro, na minha opinião. É minha opinião. Quis aparecer. É minha opinião, pessoal. E aí, fazendo barulho dentro de um lugar que tem animais selvagens se recuperando, que não pode ter muito contato com o humano, porque vai voltar para a natureza. Foi uma invasão de espaço público. Horrível.
e pegou a capivara de volta. O juiz entrou com isso, que eu não sei dos detalhes direito lá, uma liminar, então, enfim. Então, é isso que aconteceu. A capivara, tá errado o rapaz que tem a capivara? Tá errado, pessoal. Ele cuidou melhor que o lugar. O que é melhor? A gente tá humanizando. Usar o shampoo, ela vinha atrás da pessoa, ela tá feliz. O que é feliz para ela? Viver com um bando de capivaras onde ela vai reproduzir. Pode até ser caçada e servir de alimento para outro animal, faz parte da cadeia alimentar, faz parte da natureza, porque ela está morta, entre aspas, para a espécie. Ela não vai reproduzir, não vai entrar nessa cadeia alimentar, não vai ser uma capivara, vai ser um animalzinho de estimação. E outra coisa que o pessoal erra, que não é uma capivara doméstica. Existe diferença entre animal doméstico e animal selvagem, ou silvestre, manso. Ela é um animal silvestre manso, que não faz parte, ficou humanizada, ficou com printada, que a gente fala com print assim de ser humano. Ela acompanha, vem igual um cachorro. O animal doméstico são animais que têm características físicas, inclusive, que não são mais de animais selvagens. Como o cachorro, a gente não vê igual um dálmata na natureza, já tem modificações com raças diferentes. Um cavalo doméstico, uma vaca, uma galinha, e por aí vai. Então tem diferenças nisso também. Então, rapidinho, eu falei demais. Dá para ter um animal silvestre em casa? Dá. Algumas espécies brasileiras legalizadas, como o jabuti, que eu falei, algumas espécies de cobras, algumas espécies de corujas, então alguma coisa assim. O Guilherme, o que eu li também desse caso é que essa capivara não deveria estar no lugar em que o rapaz morava, né? Que não existe capivara ali. Na verdade, ela veio de algum outro lugar. Então, é um agravante que, na verdade, ela foi retirada do local em que ela deveria morar, reproduzir, como você falou. E aí eu queria te perguntar, né? Quando a gente fala assim, bom, existe uma lei para a gente não pegar animais silvestres e colocar em casa. Por quê? Os animais silvestres podem ser perigosos, e esse é um dos motivos, ou é só por essa questão, não só, né, mas porque corre esse risco de que se todo mundo resolver fazer isso, eles param de reproduzir, a gente não vai ter mais e eles entram em processo de extinção. Tudo isso. Por quê? Eles podem ser perigosos? Podem. Então, se tiver uma onça ou uma capivara, uma mordida de capivara, ela tem dentes incisivos, que são os dentes da frente, como um roedor, enormes. Então, ela corta com muita força. Uma capivara adulta faz um estrago numa pessoa. Já vi matando o cachorro. Então, é perigoso. Pode ser passar um patógeno para nós, que é uma zoonose que nós chamamos, porque não existe. Por que a gente vacina cães e gatos? Para raiva, salmonela, várias doenças. Porque existe também ectoparasitas em cães e gatos. Pulga, sarna, que também a gente tem que tratar. Tal. E é bem estudado esses animais domésticos. Existe vacina para capivara, uma vacinação específica para bicho preguiça. Eu quero ter em casa uma onça. Então não tem. Então pode transmitir a doença para nós. E nós podemos transmitir doenças para os animais também. E matar um bicho que eu quero ter em casa. Então esse é um problema. E o outro é o incentivo de todo mundo querer ter um também. Tá, o cara teve uma capivarinha, cuidado, que bonitinho, ó a emoção, que bonitinho. Com o shampoo eu mergulho atrás, venho no colo, eu durmo com a filó, que bonitinho. Então eu quero ter uma também. E aí? Então vão surgir traficantes de animais, que é um grande problema no mundo. O tráfico de animais é o terceiro maior tráfico no mundo, perdendo para drogas e armas. Então, um cara fala para mim, eu consigo uma capivara para você, macaquinho, eu consigo vários bichos, tal. E eu vendo para a pessoa, e aí? De onde eu tirei? E a maioria, para pegar filhotes por aí, o que acontece, a gente sabe disso, eu trabalhei em zoológico, como eu falei, mata a mãe e pega filhote para vender. Então é um grande problema, uma coisa enorme, sabe? Então tem problemas de todos os lados. E você pode extinguir uma espécie, sim. Muitos animais, muitas espécies estão ameaçadas de extinção por causa de tráfico de animais. Muitas. Então é isso. O Guilherme deu um recado que é importante, sim. Hoje é muito importante que a gente, ao querer expressar a nossa opinião, que a gente se informe antes, e não é só ler o título da matéria, ou aquela deputada sensacionalista, né, que quer ali os likes de um determinado grupo, e cria uma história, cria uma narrativa. Hoje, criar narrativa é o grande tema. É bom se informar e ouvir especialistas como o Guilherme, né, que é atacado por explicar, né? Simplesmente por explicar, está aqui explicado o que ele faz. Então é importante, gente, não percam isso,
Não vamos criar uma sociedade de idiotas, né? Vamos ler, vamos se informar, e aí sim expressar o nosso ponto de vista, mas não atacar quem está tentando fazer isso. E olha, uma leitura também importante é o livro mais recente do Guilherme e do Ariel Milani Martini, Os Gigantes do Passado, que eu sempre falo aqui, eu não decorei ainda o subtítulo. Os mamíferos que viveram no Brasil durante a Idade do Gelo e seus parentes atuais, um livro super legal, muitas escolas já convidando o Guilherme e o Ariel para falar sobre o livro, sobre o tema. Quem quiser, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, tem uma reportagem sobre os dois, e a gente mostra páginas e páginas do livro. Então tá aqui, ó. Guilherme, super obrigado. Grande abraço e até semana que vem. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau. Vamos debater, isso é muito legal. Tchau. É isso. Até a semana que vem. Valeu. Tchau, Marcelo. E a gente está chegando na reta final do programa, né? Daqui a pouquinho chamo o professor Fábio Dias para terminar, mas deixa eu mostrar um pouquinho de alguns dos meus livros. Deixa eu começar. Vamos começar aqui, ó. Para você que é professor, coordenador, bibliotecário, quais são os livros que os seus alunos vão ler esse ano? Já pensando no segundo semestre aqui. Esquadrão Curioso, Os Caçadores de Fake News, hoje é o xodó, é o livro mais adotado em escolas, já está na 7ª reimpressão, que maravilhoso. O Mistério da Figurinha Dourada é um mistério que as crianças adoram, ali para 5º e 6º anos, tá? Uma homenagem ao João Carlos Marinho, um livro bem bacana. Para o ensino médio, Que Nem Maré, esse é um livro também muito emocionante, o final do livro bastante emocionante, a gente trata aqui de questões de xenofobia, racismo, primeiro emprego, né? Esse aqui para o ensino médio eles vão adorar. O Independência Zero, que é uma espécie de continuação do Caçadores de Fake News, uma viagem no tempo, que as crianças também gostam bastante. Nesse caso aqui a gente falou dos 200 anos da proclamação da independência, mas a história muito divertida, com novos personagens contracenando com o Esquadrão Curioso. E essa história lindinha aqui do Parabéns a Você, dos 80 anos da letra da Dona Berta Celeste Homem de Melo, escolhida para a gente cantar o Parabéns a Você. E eu conto essa história cercada de mistério, coloquei essa história dentro de um suspense, vocês vão amar também. São livros para uso escolar, né, para os alunos, mas olha só, eu tenho certeza que, por exemplo, seu filho, a escola falou, olha, nós vamos adotar esse livro, Parabéns a Você, ou vamos adotar o Mistério da Figurinha Dourada. Tenho certeza que você, pai, mãe, avó, se ler junto com a criança, vocês vão gostar também, né? Porque é uma aventura que a gente fica com curiosidade para saber como ela termina, quem é o culpado pelo sumiço, pelo desaparecimento de alguma coisa. Eu tenho certeza que eu faço isso, sempre fiz isso com os meus filhos, né? Vinha a lista de livros da escola e eu procurava, na medida do possível, ler ao mesmo tempo que ele, né? Com o Rodrigo, com a Beatriz, com o Antônio. Falava assim, bom, qual é o livro esse? Então tá, vamos ler juntos algumas partes. Ou quando eles queriam ler sozinhos, eu lia depois, fiz isso várias vezes. Até o Antônio brincava, vai pai, eu acho que eu não vou ler o livro não, me conta aí o que você já leu. Eu falei, não tem dessa, vai ler sim. Então, se vocês pegarem os livros para ler com o seu filho, com o seu neto, com o seu sobrinho, tenho certeza que vocês vão gostar das histórias também. Vamos fechar o programa de hoje? Vamos lá. E esse programa, gente, ainda estou tão feliz de ter conversado com a Fernanda Takai, com o John Ulloa, né, super simpáticos, histórias muito divertidas, e eu gosto demais do Patufu, de verdade, assim, é uma banda que eu sempre acompanhei, fui a shows, tenho CDs aqui guardados, então bastante feliz de comemorar com eles os 30 anos do primeiro álbum. Bom, vamos fechar o programa de hoje com o professor Fábio Dias, que é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, que eu tenho um aqui perto também, deixa eu mostrar, vai. Jingle é a Alma do Negócio, esse livro está sempre por perto, que estou sempre consultando, sempre ouvindo os jingles que vem no CD, nem sei se o CD está aqui, não, o CD, eu acho que eu deixei no carro.
Jingle é a alma do negócio, as histórias das músicas de propaganda e de seus criadores, professor Fábio Barbosa Dias. O professor Fábio, na semana passada, iniciou uma série com 4 episódios, hoje é o segundo, mostrando jingles que a Turma da Mônica fez, né, participou para a Sica. Vocês vão lembrar das conservas Sica, tinha goiabada, tinha um monte de coisa da Sica. E hoje nós temos o segundo episódio, mas não vou dar mais spoiler, já dei no começo com as manchetes. Vamos deixar rodar e o professor Fábio Dias conta essa história para a gente. Clube do Jingle. Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom. Na semana passada, nós iniciamos aqui no Clube do Jingle uma série de 4 episódios, esse é o segundo, contando histórias da Turma da Mônica e sua turma nos comerciais da Sica, né? Eu expliquei aqui que Sica é a sigla de Companhia Industrial de Conservas Alimentícias, e o Fábio foi contando como é que começou esse namoro, esse romance entre o Maurício de Souza, os personagens, e a Sica. E hoje nós vamos continuar com o segundo episódio. E eu já imagino, Fábio, que jamais poderíamos, ou até poderia, colocar o Cascão nesse comercial, já que o negócio não era banho de água, era banho de lua, né? Conta essa história pra gente. É verdade. Você lembra daquela novela Estúpido Cupido? Sim. Que, ao que me parece, depois até o Magalhães pode confirmar isso pra gente, mas foi a última novela em preto e branco que a Globo produziu. E o último capítulo dela... Isso. É isso mesmo. mesmo. E o último capítulo dela foi em cores. Isso. É isso? Isso. E essa novela trouxe de volta diversos hits, né, sucessos dos anos 50 e 60. E por causa do tema de abertura, a cantora Cedi Campelo voltou a ser curtida e conhecida pelo pessoal mais jovem, que não tinha vivido aquela época. Por causa desse sucesso, a agência ProM, que atendia a Sica naquela época, resolveu fazer um comercial inspirado no som e escolheu o Banho de Lua como tema para o jingle, né, para a adaptação, que na realidade acabou sendo uma paródia, onde a Mônica e os personagens da Turma da Mônica cantavam essa paródia justamente para vender a maionese Sica. Muito bacana. E a gente tem uma surpresa aqui para todo mundo, né? Vamos rodar primeiro o comercial e depois você diz qual é a surpresa. Vamos ver? Okay. Vamos ver. Então vamos lá. 1976, né, o ano que também a novela fez esse sucesso estrondoso, Estúpido Cupido. Maionese Sica com uma paródia de Banho de Lua. Vamos acompanhar. Com a maionese Sica, a vida tem mais sabor. Na salada ou no lanche, tudo fica um amor. Maionese é da Sica. Melhor que há. Tchim, 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 passe um pouco em tudo. Sica é pra toda refeição. É muito bom. Maionese é da Sica. E qual é a surpresa, então, Fábio? Nós já vimos o comercial, mas tem um detalhe ali curioso que para você nos contar. Tá. Todo mundo percebeu que no final o Cebolinha, com uma voz assim bem mais grave do que seria esperado. Aliás, quem fez essa voz foi o Diógenes Budney, que já falamos dele naquele programa sobre o Fanta Limão. Ele tinha uma voz de baixo barítono, assim, então todas as vezes que precisava de uma voz muito grave, ele era chamado. E aí, no final, o Cebolinha fala, é muito bom. Só que, na realidade, essa não foi a primeira versão do comercial produzida. A primeira versão, as imagens e o jingle eram rigorosamente os mesmos, mas, na hora do Cebolinha falar, ele falava ou menos limão. Por quê? Na assinatura ali no pack shot do produto, você tem a maionese convencional e a maionese com limão. Então, aparecia com limão e ele falava ou menos limão. E não foi aprovado pelo anunciante. Eles tiveram que regravar o jingle e redublar o Cebolinha falando muito bom. Então, for perceber, não casa a sincronia do é muito bom com menos limão, mas não iam animar de novo o comercial. Então, só colocaram lá o é muito bom no lugar do
ou menos limão. Então a gente vai conferir esse comercial que não foi ao ar, a primeira versão. Já agradeço ao Fábio e a semana que vem a gente volta com o terceiro episódio dessa minissérie, né, da Turma da Mônica. A Mônica está completando 60 anos, o personagem Mônica, completando 60 anos em 2023. Aí o Fábio teve essa sacada de a gente prestar uma homenagem com essa série de comerciais. Fábio, muito obrigado. A semana que vem você está de volta. Obrigado, Marcelo. Um bom fim de semana. Tchau. E vamos assistir agora o jingle com menos limão. Vamos conferir. Vamos lá. Com a maionese Cissa, a vida tem mais sabor. Na salada ou no lanche, tudo fica um amor. Maionese com limão, menos limão. Tim, 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 passe um pouco em tudo. Chica, maionese com limão, Menos limão. maionese é da Chica. E terminamos assim mais um Olá Curiosos, terminamos o programa número 133 e fica aí o convite, né? No canal do Guia dos Curiosos no YouTube, você pode assistir a todos os programas, inteiros ou já divididos, né? Então tem a peça inteira e as peças divididas, você pode acompanhar. E nós estamos então todo sábado, além de YouTube e Facebook, nós estamos também como podcast no Spotify e no Deezer. Tem gente que fala assim, olha, eu gosto de ouvir o programa como nos tempos do rádio, então eu ouço no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, então fique à vontade para acompanhar do jeito que você quiser. No sábado que vem nós estaremos de volta com mais um Olá Curiosos. Muito obrigado pela companhia. Não vá embora sem deixar aquele joinha, por favor, deixe o seu joinha aqui, se você tiver no Facebook, dá uma curtida, compartilha, avisa, né? Traga mais gente. Aqui no YouTube já somos 11.200 seguidores, e no número no Spotify aumentando, no Deezer também, gente que prefere ouvir o programa, então isso é muito legal. Então, semana que vem tem mais, hein? Tchau, curioso! Tchau, curiosa!